Vocês já ouviram falar de um casal de namorados que ficou famosinho aí, que recentemente ganhou até espaço nos noticiários? Simon Leviev e Kate Conlin. Sabem sobre quem eu tô falando, não é? O golpista do Tinder. Pois é, ele mesmo e a bela modelo israelense que foi engambelada pelas mentiras desse safado. Mas é um alívio saber que esse caso foi uma exceção, né? E que o Tinder e demais aplicativos desse tipo aí de namoro online são absolutamente seguros em relação aos perfis cadastrados, não é? Só que não, né? Lógico que eu tô de brinks. Tanto que o nosso caso criminal de hoje, ocorrido na Argentina, é recente e que não teve um final do tipo felizes para sempre. Também envolvem duas pessoas que se conheceram por meio dessa modernidade romântica. Então, isso aí comprova que eu tô só de brinks naquela afirmação, hein? Muito bem, eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Já sabe, né? Para dar uma moral pro canal, curte, comenta, compartilha. Se puder também, entre pro nosso clube de membros. Me marque no @o Insólito. Fechado? É isso, recados dados, vamos aos fatos. Pessoal, vamos apresentar o episódio de hoje então, dividindo as informações em 3 blocos, tá? A descrição dos fatos, as hipóteses investigativas e os comentários, onde os primeiros comentários e opiniões naturalmente serão os nossos aqui do canal e os demais cabem a vocês a serem compartilhados no nosso querido espaço terapêutico dos comentários. É isso, fechou? Em 16 de setembro de 2022, César Alejandro Sena, 19 anos, chegou à Escola Técnica N21 General Manuel Belgrano, vestindo um terno. Como alguns professores e colegas estranharam o visual do rapaz, ele explicou: "Me casei." 2 dos seus amigos que participaram da cerimônia do casamento como padrinhos também estavam sem uniforme e puderam confirmar esse fato. Dentre os 1.200 alunos matriculados na instituição de ensino, o César era apenas mais um. Ele frequentava o turno da noite, com aulas entre 18h30 e 22h50, e o seu curso era equivalente ao que aqui no Brasil conhecemos como técnico em edificações. Pois bem, o rapaz foi descrito como muito formal, educado e respeitoso. Ele nunca teve um problema nem com professores, nem com colegas. Apesar de ser filho único de Emerenciano e Marcela Cunha, poderosos ativistas políticos da região do Chaco, aliados ao governador Jorge Capitanich e protagonistas do Partido Socialista Argentino. Ou seja, apesar da alta probabilidade de ele ser um rapaz arrogante ou pretensioso, que causaria ali problemas na escola, César se apresentou como gente boa e até estabeleceu algumas sólidas amizades na escola. Mas, como estava com uma disciplina pendente, ele não se formou em 2022, mesmo que tivesse participado da festa de formatura. Tudo dá a entender que em casa, o rapaz também sempre foi um bom filho. Sua mãe declara em alto e bom som para quem quiser ouvir que César é o significante e o sentido da vida dela e do marido. E para reafirmar essa declaração, Marcela tem o rosto do filho tatuado no braço. Bom, já quanto a Cecília Strizizovski, de 28 anos, a esposa do César, que vamos apresentar a vocês a partir de agora, segundo relatou Glória Romero, a mãe da moça, ela era muito feliz e o sonho dela, desde criança, era se tornar uma dançarina profissional. Para alcançar então esse objetivo, a moça enfrentava uma dupla jornada, trabalhando em um call center e frequentando um centro de estudantes de dança e teatro na sua cidade. Na TV argentina, pessoal, um certo apresentador de nome Marcelo Tinelli é o protagonista de diversos programas de sucesso. Então, era ele que representava para Cecília a sua futura realização profissional. Seu desejo maior era trabalhar com Tinelli. Contudo, a vida de Cecília mudou drasticamente.
O aplicativo Tinder, criado em 2012, tornou seu desenvolvedor bilionário. A tradução de Tinder para o português é inflamável e o seu logo certamente nos remete às chamas da paixão. Pois bem, o César Sena e a Cecília se conheceram por meio deste aplicativo em dezembro de 2021. A bem da verdade, Cecília conheceu um tal Alejandro, um arquiteto de 27 anos, e como o interesse foi mútuo, em pouco tempo eles iniciaram um namoro. Quando o rapaz chegou a ser apresentado à família de Cecília, inclusive. E tudo aconteceu dessa maneira. Mas o nome, idade e demais informações pessoais logo se mostraram falsas. Pois é, Alejandro era o nosso conhecido César, que já mentia sobre si há um bom tempo. Ele relatou diferentes mentiras sobre sua ocupação. Assim, alguns acreditavam que ele estudava medicina e no seu Facebook ele escreveu que estava estudando engenharia. Talvez esses delírios fossem alimentados pelo poder da sua família, visto que o jornal argentino La Nación comprovou que o rapaz recebia um salário da Diretoria de Administração do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da província do Chaco. Consta em todas as reportagens consultadas que seu pai construiu um bairro com 500 casas para a população carente da região. Isso com base nos seus supostos ideais políticos e com múltiplas invasões de terra, tanto públicas quanto privadas. Em resumo, Emerenciano, no seu suposto papel de Robin Hood sul-americano, governava o seu próprio feudo, onde a polícia temia entrar. E em 2022, os pais do César Alejandro Sena eram pré-candidatos às eleições estaduais. Por ser filho deste homem de vida pública bem controversa, o César andava com guarda-costas e tinha sua vida bem controlada pelos pais, em relação aos lugares que ele frequentava, horários, esse tipo de coisa. Lembrando que ele era menor de idade e cursava o ensino médio quando ele conheceu a Cecília. Antes do episódio central de sua vida, o qual relatamos nesse episódio, ele se definia nas redes sociais como um menino com problemas de autoestima e complexos, que nunca teve uma vida normal. Em meados de 2021, ele postou um extenso desabafo na sua conta do Facebook, quando então todos puderam saber mais das angústias existenciais do pobre menino rico. Não costumo sair para baladas, festas, jantares e muitas outras atividades como meninos da minha idade. Muito raramente eu consigo sair de casa sozinho e geralmente quando faço é para ir comprar alguma coisa nos mercados da minha região. Mas, como sou responsável, tenho uma pessoa encarregada da minha segurança atrás de mim o tempo todo, uma sombra ou várias, dependendo da ocasião. Além disso, não saio de casa se não for com os meus pais. E em raras ocasiões saio para o centro, para pouquíssimos lugares e com horários pré-definidos. Você sabe o que isso significa, não? Não posso passear com os amigos, nem posso passear sozinho na rua, salvo se eu conseguir fugir sem que meus pais percebam. A opinião de César é que ele vivia confinado em quarentena muito antes da pandemia daquele ano de 2021, pois ele disse também: antes de eu nascer, condenaram-me a uma vida como esta, por causa do ódio e da discriminação contra a organização que os meus pais criaram. Conheci um amigo cujo pai não queria que ele saísse comigo, até pesquisar tudo o que podia sobre mim. Mais tarde, ele me pediu desculpas, pois pensava que eu seria um cara do mal, cheio de tatuagens e cicatrizes, e também portando uma arma na cintura, e já com alguns homicídios nas minhas costas. Mas acabou por ser o contrário. Os vizinhos do bairro que leva o nome do pai do garoto declararam que César não ia lá com muita frequência. Ele costumava ir quando pequeno, então todos o conheciam carinhosamente pelo apelido de Cascotito, do tempo em que ele brincava ali nas ruas de terra. Esses moradores também o descreveram como um menino estranho, cujos pais super protegiam. Apesar dessa realidade opressora, se é que podemos utilizar essa palavra aqui, César era muito conectado aos pais e vezes seguidas falou sobre eles de maneira respeitosa e afetuosa,
afirmando que eles eram seu exemplo e sua motivação para os seus sonhos e projetos pessoais. O rapaz se dizia devedor do amor dos pais, também que todos os dias se esforçava para ser motivo de orgulho. Declarações que todos gostariam de ouvir dos lábios de um filho. Porém, tais belas postagens se misturavam a muitas outras nas quais César falava de sua baixa autoestima e seus muitos complexos. Muito bem, até o momento não encontramos a descrição dos acontecimentos relacionados à descoberta de Cecília sobre a real identidade do seu namorado. Sua mãe, a quem já mencionamos, resumiu os fatos da seguinte maneira: Cecília estava perdidamente apaixonada, cega, acreditando que o César era sua alma gêmea. Ou seja, apesar da natural decepção pelo fato dela ter, se namorado por um homem que não existia, ela transferiu os seus sentimentos para o adolescente que estava vivendo atrás daquela máscara. E por ele, Cecília saiu do emprego e se afastou da dança. Por mais improvável que fosse o sucesso desse romance, ele chegou até o casamento. Mas esse casamento durou exatos 4 dias. Imaginem só aí. Como em uma novela mexicana, 4 dias após o casamento, César e Cecília se divorciaram. As razões exatas nós não conhecemos, mas para quem era próximo de Cecília, a motivação do rompimento foi atribuída à não aceitação do romance por parte dos pais do rapaz. Aquele lance, velho conhecido nosso de sogra que não gosta muito da nora, ciúmes, tudo embolado, misturado ali. Sabe como é que é, né? Tanto que Marcela e Emerenciano não compareceram a esse casamento. Cecília teria explicado a algumas amigas que minha sogra acha que eu faço parte de uma seita e que o César mente por minha causa, mas ela não sabe metade das mentiras que eu aguento. Ela ainda acrescentou uma informação importante, que ela não poderia perdoar o ex-marido por ter vendido o divórcio. Veja só, o César colocou um preço no amor deles. Entre aspas, né? Marcela Cunha ofereceu R$ 400 mil a Cecília para que ela se afastasse do César, mas a moça recusou essa oferta. Só que entendemos que César aceitou a oferta financeira da mãe e deixou os sentimentos em segundo plano. Contudo, os dois, mesmo que divorciados, continuavam a ter algum tipo de relacionamento, pelo menos até o dia 2 de junho de 2023. Nessa data, Cecília Strizowski desapareceu. A mãe de Cecília mais tarde declarou que naquele dia o César passou de carro na casa deles para buscar a filha e que o plano era viajarem juntos até Ushuaia, Terra do Fogo, onde ela assumiria um bom posto de trabalho. Na verdade, um emprego que supostamente Marcela Alcunha, a sogra, havia conseguido para ela por meio ali dos seus contatos políticos. O fato em si só era uma surpresa, uma vez que as mulheres não se gostavam, mas isso poderia ser ou indicar talvez uma retomada de vida normal para Cecília. Contudo, horas depois, Glória Romero, a mãe de Cecília, começou a ficar preocupada, pois a filha não se comunicava mais com ela. Então, só para arrematar esse trecho aqui, o dia que a Cecília sumiu foi ensejado por essa suposta viagem, ou seja, o motivo era uma mudança do casal para esse lugar aí para a moça trabalhar. Sei lá, um recomeço. Mas vejamos o que a história nos reserva. A Glória disse, depois que a filha não entrava mais em contato, que ela tinha o hábito de lhe enviar mensagens o dia todo. Eram memes, coisas banais na internet, bom dia, boa noite, boa tarde, aquela história, que a maioria das pessoas faz no WhatsApp. Assim, o silêncio da filha nesse dia de viagem, era muito estranho e levou a senhora Glória a imaginar que alguma coisa não estava certa. Nós entendemos que na sequência houve todo o processo de registro do desaparecimento e as formalidades legais, para a polícia então investigar o fato, uma vez que logo foram recuperados vídeos do entorno da casa da família Sena, que registraram a entrada e saída de várias pessoas, imagens que então conduziram o rumo das investigações. Posteriormente, testemunhas foram ouvidas
incluindo outra vítima das mentiras do César, uma moça que também o conheceu por meio do aplicativo Tinder ou Badoo, quando o rapaz afirmou que tinha 27 anos, era arquiteto e que ele e a esposa estavam tentando ter filhos, ou seja, que Cecília, muito provavelmente, estava fazendo tratamento para engravidar. César também declarou que no dia 5 de junho eles haviam brigado e que Cecília havia saído com a aliança do casamento, os documentos e o celular, mas ela não retornou mais depois disso. Muito bem, passando agora então para a parte 2 da nossa narrativa. A única hipótese investigativa dos promotores de acusação é a de assassinato, porém, com alguns detalhes ainda desconhecidos. Vamos lá. A morte de Cecília ocorreu no dia 2 de junho de 2023, entre meio-dia 16 e 13 horas, quando os três Sena, César e seus pais, estavam na casa da família, último local onde foi gravada uma imagem da moça viva. Após o jovem casal entrar na casa, chegaram Marcela, o marido emerenciano, acompanhados de Fabiana Gonzalez, mão direita de Marcela, e seu marido, Gustavo Obregon, secretário e assistente de Emerenciano. Em certo momento, César saiu da casa para procurar Rita Romero, diretora do colégio administrado pelo Emerenciano, ou seja, o pai do César, e Melanie Maxinchuk, uma suposta amiga. Rita reparou que César estava arranhado no pescoço. Sobre isso, ele disse que havia se machucado praticando MMA. Só que para Melanie ele contou outra história. Quando foi perguntado, ele disse que tinha brigado com a Cecília e a moça tinha o agredido. Ao fim da tarde, César e Gustavo saíram com sacos de lixo e os carregaram em 2 carros, provavelmente com Cecília assassinada e desmembrada. A divisão de crimes cibernéticos recuperou as mensagens de textos trocadas entre as mulheres, onde Marcela dizia que precisava retirar isso da sua casa antes das 7h30 da noite. Para os investigadores, seria uma alusão ao corpo da nora, uma vez que ela não foi vista saindo viva da casa. Mensagens de voz entre Emerenciano e seu empregado também foram interpretadas como ordens em código para providenciar a eliminação do cadáver e ocultação do crime. Tudo com o objetivo claro de protegerem a si mesmos e ao César. Os registros de antenas telefônicas, provas físicas e a confissão de pelo menos um dos acusados entraram no processo contra César e seus pais, os 3 responsáveis pela cilada que levou a moça ao encontro da própria morte. No fim daquele dia, César e Gustavo Obregon carregaram os tais sacos no porta-malas da caminhonete Hilux branca e depois seguiram em direção a Campo Rossi, uma fazenda de criação de porcos na área rural da cidade de Puerto Tirol. Dentro do veículo foi levada uma bomba de gasolina. Foi lá, com a colaboração de Gustavo Melgarejo e Griselda Lúcia Reynoso, zeladores desse imóvel, rural, que se procedeu à incineração do corpo, muito provavelmente, e dos objetos. Posteriormente, os restos incinerados foram recolhidos, transportados e desovados nas margens do rio Tragadeiro. A mala e a mochila da moça foram queimadas em outro lugar, na última rua do conjunto habitacional construído e politicamente administrado pelos Sena. A hipótese privilegiada da causa da morte de Cecília é asfixia mecânica, onde César teria se posicionado atrás dela e depois pressionado o seu braço ao redor do pescoço da garota, o famoso mata-leão, do qual ela tentou em vão se defender e acabou então arranhando o pescoço do seu assassino. Muito bem, esse é um relato, obviamente, de acontecimentos super recentes, que estão dividindo e inflamando a opinião pública argentina. Podemos iniciar então refletindo sobre os riscos de todos os aplicativos e sites de relacionamento por meio dos quais pessoas inocentes, digamos assim, se colocam à mercê de mentirosos e até de predadores sexuais, como nós já sabemos, não é? Claro que isso pode acontecer em relacionamentos não virtuais também, como por exemplo, naquela história bizarra que já relatamos aqui no canal,
do médico Paolo Macchiarini e Benita Jane Alexander. Pra quem não tá lembrado, vou deixar na tela final desse vídeo aqui, tá? Claro que nós não desejamos que isso se transforme em um julgamento da vítima. Longe disso, em hipótese alguma. Fica aqui apenas um grande alerta sobre conhecer pessoas que parecem perfeitas demais. Bom mesmo é que todos sejam cautelosos e busquem descobrir informações suficientes sobre a outra pessoa antes do namoro ficar sério. Pezinho atrás, não aceitando mentiras como base na relação e fugindo, dando linhas, arpando o mais rápido possível ao menor sinal de violência ou conduta abusiva. Porque aquele ditado que diz que a paixão é cega está totalmente correto e comprovado por várias histórias, algumas contadas inclusive em velórios. Sacaram, né? Mas eu tenho certeza que, para os consumidores de história de true crime, pelo menos, essa atenção é elementar. Não custa então para a gente alertar todos os nossos conhecidos. Muito bem, aparentemente havia mais caroço nesse angu aí do que a gente imaginava, pois a mãe de Cecília, a Glória Romero, quando testemunhou no processo do assassinato da filha, revelou que César tinha dúvidas sobre sua sexualidade e que, motivado por Cecília, eles foram juntos a um psiquiatra que medicou a César por supostos transtornos mentais. Segundo a Glória, o genro estaria se sentindo outra pessoa desde que havia começado com os remédios prescritos. César até então tinha um histórico depressivo com tentativas de tirar a própria vida. E em uma dessas ocasiões, a mãe o havia encontrado enforcado. E ela tinha salvado a vida do filho. César também contou que quando adolescente, em um acesso de raiva, ele espancou supostamente uma pessoa até a morte. Não acreditamos que existam provas. No entanto, a mãe da vítima também declarou que em 3 de maio, César teria violentado Cecília dentro da caminhonete dele. Como a gente pode ver, tudo isso é bem complicado, não é? Até porque o julgamento, que é o veredito final de tudo isso, ainda não ocorreu. Então, não sabemos o que pode estar sendo guardado para o tribunal. Resumidamente, com base nas informações amplamente publicadas, César Sena, mesmo com sua aparência de bom menino, demonstrava ser um mentiroso patológico. Quanto às intenções de César e sua família, no fatídico dia 2 de junho, ainda são desconhecidas, uma vez que eles não confessaram o crime. Nós podemos imaginar então que Cecília podia estar grávida, ou quem sabe ela sabia de alguma informação que poderia de repente ser usada para chantagear a família Sena ou até mesmo destruir o império político que eles haviam criado. Mas talvez não. Poderia ser apenas um capricho de Marcela Alcunha, né, de não querer a moça na família, já que, como mãe super controladora, como nós vimos, muito provavelmente ela quisesse escolher uma nora ideal, estabelecendo de repente alguma vantajosa aliança com famílias tradicionais, ricas e dominantes. De qualquer maneira, uma vez que o casamento não foi abençoado por Marcela e Emerenciano, é altamente improvável que a mudança do casal para o extremo sul do país continente fosse da vontade deles. Só pensar que, se o filho não podia sequer ir à cidade sozinho, será que os pais aprovariam essa mudança que envolvia 4.000 quilômetros de distância, uma viagem terrestre, só para ter uma ideia, de 50 horas? O que é mais simples de imaginarmos. Para quem não lembra, isso aí está fazendo referência àquela situação lá que supostamente a menina ia lá para outra cidade para trabalhar naquele emprego que a Marcela teria arrumado para ela, né? Já que César aceitou o dinheiro para se divorciar, como vocês lembram também, estaria ele agora disposto a agradar os pais, se livrando definitivamente da ex-mulher? Se houve ou não uma discussão dentro daquela casa, ou apenas uma armadilha onde a moça caiu pela segunda vez, não é mesmo? Como saber? Como descobrir nas mãos de quem e como morreu Cecília, com somente fragmentos calcinados de seus ossos por testemunha? As informações mais recentes nos falam que os vários envolvidos na destruição do corpo estão presos. São as 7 pessoas citadas já aqui. César, seus pais, né?
os dois empregados próximos e o casal de caseiros. Parte da população comprometida politicamente com o Emerenciano tem realizado protestos pedindo sua liberdade e alegando que ele é um preso político. O casal Marcela e Emerenciano, apesar das suas solicitações, seguem detidos e separados, ou seja, presos preventivamente em locais diferentes e sem poderem se comunicar. O cumprimento normal da lei sem qualquer benefício até o momento. Eles afirmam por meio dos seus advogados que o responsável pelo homicídio da ex-nora é César, o filho amado. Ao mesmo tempo em que a defesa tenta argumentar que o rapaz tem problemas mentais, o que talvez o torne inimputável no processo. Aquela história, né? Tudo vai muito bem, até que se vê aquela água fria e gelada vindo em direção ao seu brioco. E veja só, pessoal, alguns tabloides lá da Argentina estamparam notícias sensacionalistas, é bem verdade, sobre César alegar que agora ele se identificava como uma mulher trans e que por isso estaria exigindo tratamento diferenciado e uma transferência do seu local de detenção. Só que nós não sabemos se essa manchete procede ou não. As únicas verdades irrefutáveis até agora são duas. O envolvimento amoroso de César com Cecília a levou à morte. E 2, a destruição do seu corpo como um monte de lixo a ser queimado é um sofrimento a mais para quem gostava dela. Infelizmente, mas uma doce e inocente princesa que sonhava em ser feliz e viver um grande amor e que, por fim, se tornou protagonista de uma história criminal. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Um abraço do Ruivo e até o próximo episódio.